Queridos internautas que estão aí nos assistindo, acompanhando conosco este maravilhoso culto, chegamos a um momento muito especial, que é meditar, ouvir, aprender da palavra de Deus. Que esse momento seja o mais confortável possível, seja o mais apreciado, que esse momento seja um momento mais solene desta reunião. Portanto, vamos então, neste momento, dedicar inteiramente, fielmente esse momento a Deus, para nós conseguirmos aprender alguma coisa. Peço que todos inclinem suas frontes e peça individualmente a presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para que entre tantas palavras que será dita, ouvida, lida, que nós possamos aprender de fato alguma coisa referente a um mordomo fiel. Amém. Muito bem, queridos. Nós estudamos aqui alguns sábados atrás, o tema, o mordomo de Deus. E eu confesso para os irmãos que foi um terço do sermão eu apresentei. Tinha muito mais, mas o tempo não deu. Então eu dividi o sermão em 3 partes. E agora vai ser a sequência. Nós falamos sobre o mordomo fiel. Quem aqui captou alguma coisa do que seria o mordomo fiel? Quem é o único mordomo fiel? Quem? Arrisca aí. Quem? Jesus. O único mordomo fiel é Jesus. Ninguém mais pode ser um mordomo fiel, porque nós nascemos em pecados, somos pecados, e por mais que somos justos, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Bom, mas na língua portuguesa diz que quando se diz mas, desfala o que falou, né? Não é isso. Mas nós podemos ser o quê? Imitadores de Jesus. Esse é o grande desafio do ser humano, ser imitador de Jesus. Quem é meu exemplo? Jesus. Não podemos fazer como Saul, que se esmera no seu próximo. Eu não posso me esmerar no meu próximo. Eu não posso ser melhor que o meu próximo. Eu tenho que ser o melhor à altura de Deus. Aí eu serei um mordomo fiel. E, através do sangue de Jesus, mesmo com a minha imperfeição, o meu sacrifício a Deus será aceito como um cheiro suave, quando eu dou o meu melhor, quando eu sou um mordomo fiel. Agora, quando se fala em mordomia, logo se pensa no dinheiro, não é verdade? Logo se pensa no dinheiro. Mas nós pensamos no dinheiro rapidamente quando se fala em mordomia, porque não entendemos o que é mordomia. Porque o dinheiro, ele fica muito pequeno quando se fala de um mordomo fiel. Quer ver um exemplo? Abraão. O que foi pedido a Abraão? Para você que tem dificuldade, para mim, para nós que temos dificuldade de pôr a mão no bolso e ofertar. Ou de ofertar de outra maneira. Por exemplo, ofertar o meu carro ao Senhor. De que forma? Colocar ele à disposição do serviço do mestre. Ofertar o meu tempo ao Senhor. De que forma? Dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus, às coisas que se relacionam a Deus, aos filhos de Deus. Moisés falou do Senhor: mostra-me a sua glória. Aí Deus falou o quê? Farei passar diante de ti a minha glória. E qual é a glória de Deus? Atender os necessitados, fazer aos pequeninos, fazer a vontade de Deus. Então Abraão, ele foi testado
e ele é o pai dos fiéis. Está escrito aqui neste livro. Os escolhidos, esse livro está escrito aqui. Na página 67 está escrito, pai de todos os fiéis. O capítulo inteiro se refere a Abraão. Agora, como que nós vamos falar de oferta, uma coisa tão pequena, perto do que realmente é ser fiel a Deus, ser um mordomo fiel? E aqui diz assim, a inquestionável obediência de Abraão é uma das mais extraordinárias provas de fé encontrada em toda a Bíblia. Se formos puxar outro personagem, mordomo fiel, podemos falar de José. Aqui diz aqui também nesse livro que nenhuma noite, nenhum dia que José foi de viagem para o Egito, ele teve que deixar de ser aquele jovenzinho mimado que era em sua casa, e teve que se transformar em um verdadeiro homem, e decidir se seria realmente fiel a Deus ou não. Porque até então ele era fiel, mas a sua fidelidade não tinha sido colocada à prova. E se eu mostrar para os irmãos um metal e falar é ouro, é ouro. Eu estou dizendo que é ouro, mas ele vai ser comprovado que é ouro quando ele cair aonde? Na prova, no calor, no fogo. Aí realmente vai sair, se tiver algumas impurezas, e vai ficar o verdadeiro ouro. Aí podemos dizer, este ouro é fiel. Então nós precisamos ter também a noção do que é ser fiel, do que é fidelidade. Eu desde 12 anos, Gutenberg, eu desde os 12 anos sou gráfico. Então uma régua para mim, quando eu vou comprar uma régua, eu fico querendo uma régua de verdade. O que é uma régua de verdade? Que seja o quê? Fiel. Que seja fiel. E que os pontos dela que demarcam os milímetros, seja o quê? Bem fininho. Bem fininho. Que é para quando eu colocar, se der em cima do ponto, que dê em cima do ponto. Que o ponto não seja grosso, que tanto daqui até aqui está dentro do ponto, entendeu? Então tem que estar dentro do ponto. O Dario, nós trabalhávamos na fábrica de vidro com o Isaac, e o Dario usava um termo muito legal, para quem mede com uma régua, mas que é uma precisão maior. Ele falava assim, 65 milímetros forte, ou seja, está passando. Ou 65 milímetros fraco, está faltando. Porque nós fazíamos o molde para cortar o vidro, para depois esse vidro entrar na porta, no quebra-vento do caminhão. Então esse molde tinha que ser o quê? Fiel. Se ele não fosse fiel, cortávamos um lote de vidro, batia lá e voltava, falava, não coube no caminhão. Ou muda o vidro ou muda o caminhão. O que seria mudado? O vidro. Então nós temos que ter uma realidade, uma noção real do que é ser fiel. Então ser fiel a Deus e ser um mordomo fiel de Deus é fazer as coisas exatamente como Deus pede, ou como Deus quer. E a Bíblia nos dá vários exemplos disso. Quem foi o primeiro homem a ser um mordomo de Deus? E também teve os seus defeitos. Foi Adão. Foi o primeiro homem. E qual foi a incumbência que Deus deu a Adão? Deus deu uma incumbência a Adão. Colocou ele no jardim e falou, você vai crescer, vai se multiplicar e vai dominar. Deus deu o domínio, Deus deu a administração, Deus deu a gestão. Então mordomia se refere muito com gestão.
com administração. Então, quando a gente começa a estudar mordomia, nossa, a questão do dinheiro em si, ela começa a ficar pequena. Porque mordomia implica muito em tudo que se chama gestão, que se chama administração, que se chama o melhor. Então, o que eu fiz essa semana? Eu fazendo um retrospecto na minha vida, no meu trabalho, eu posso identificar aquilo que realmente foi produtivo, aquilo que realmente não foi, aquilo que dava para ser melhor, aquilo que foi fiel, aquilo que foi infiel. Essa semana começou 2 meninos lá na editora trabalhando, e eu falei para eles assim, tem aqui a máquina, né? Eu falei, o papel tem que ser colocado, vem uma pilha de papel grande de 500 quilos, não põe na mão, põe com um carrinho, né? Aí eu falei, o papel tem que ser colocado encostado e no centro. Aí eu peguei e coloquei uma pilha para eles. Só que eu coloquei fora do centro. Aí eu falei, tá certo? Ele falou assim, eu acho que tá. Você que pôs? Eu falei, não, não tá. O que eu falei? Qual que é o parâmetro? O que é pedido? É pedido no centro e encostado. Porque senão ele imprime fora do centro. Se ele não tiver encostado, a máquina não vai nem conduzir ele para dentro. Então, muitas vezes nós colocamos o parâmetro de fidelidade ao outro. Colocamos o parâmetro de fidelidade ao que eu acho. Colocamos ao parâmetro de fidelidade a posição que a pessoa ocupa. Então lá eu estou contratando eles. Eu estou orientando eles. Eu serei o chefe deles. Então eu coloco errado, ele pode achar que está o quê? Certo. Se ele não tiver, e não confiar, e não acreditar no parâmetro, e não conhecer o parâmetro de fidelidade. Então, o parâmetro de fidelidade não é eu nem você, é a palavra de Deus. Isso nós temos que aceitar de coração. Aí nós vamos deixar o achismo de lado. Não tem mais achismo, acabou. Então, é o primeiro passo para nós sermos mordomos fiéis. Então, como eu devo cuidar do meu corpo? O que eu devo comer? Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Eu acho que isso não faz mal. Mas eu não tenho que achar. Eu tenho que ir buscar qual é o meu parâmetro. Qual é o que me pedem. Aí eu vou ter condição de ser fiel. Senão, nem condição de ser fiel nem condição de ser fiel eu tenho. Dizem que quem identifica muito dinheiro falso e dinheiro verdadeiro, eles não estudam a nota falsa. Eles só estudam a verdadeira. Tudo o resto é falso. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Que nós possamos entender qual é a fidelidade que Deus pede dos seus mordomos. E que nós possamos realmente ser mordomos fiéis. Amém? Muito bem. Ali, Adão foi o primeiro mordomo. E ele cuidava do jardim. E ali tinha o quê? O que foi colocado ali já a princípio? Um ponto de prova. De fidelidade. Mas como foi estudado na lição que misteriosamente, na minha mente é misteriosamente, surgiu o mal no céu, concorda? Se o céu é tudo santo, tudo puro, se nós estamos sendo preparados e vamos ser transformados e vamos ser considerados justos no céu, e lá não haverá nem morte, nem dor, nem lágrima, nem sofrimento, nem noite. Misteriosamente surgiu o mal no céu. E depois, misteriosamente, surgiu o mal aonde? Na serpente que Deus fez, que ela era pura. Bom, se é misteriosamente, não vamos falar sobre isso. Eva agora foi induzida pela serpente e
acreditou no que a serpente falou e deixou de acreditar no que Deus falou. Então ela teve uma atitude infiel. Para que, se não bastasse, comeu do fruto, porque ela teve uma atitude infiel, mesmo sem ter comido o fruto. Só em receber a tentação. Só em ouvir a tentação. Isso é um ponto importante para nós analisarmos. Não devemos ouvir a tentação. Quando nós oramos a oração de Jesus, livra-nos das tentações, porque nós, para não praticarmos a tentação, não podemos dar ouvido à tentação. Não podemos estar no caminho da tentação. Não podemos estar no terreno da tentação. Então, Eva esteve no terreno da tentação quando ela se afastou de Adão. Então, ela já começou a dar caminho. Ali já iniciou o fracasso. Depois que, se não bastasse, Adão também participou. E ali eles foram infiéis. E aí colheram e colhemos o preço da infidelidade para com Deus. Mas isso é tudo de ruim? Não. Cristo está aqui hoje nos falando: eu quero você como servo bom e fiel. E nós podemos ser. Em nome de Jesus. Amém? Quem acredita que pode ser fiel? Amém. Nós podemos ser fiéis. E existe uma coisa muito interessante, que é fiel aos homens e fiéis a Deus. Você vai no supermercado, compra e paga. Você está sendo fiel ou infiel? Fiel. Amém, Leandro? Fiel. Fiel a quem? Aos homens. E fiel a Deus? Fiel a Deus se você não achar caro. Se você achar caro, já levantou mal suspeita. E o amor não suspeita mal. Então a lei de Deus é impossível aos olhos humanos. Por isso que Cristo é o nosso intercessor, nosso substituto. Nosso substituto, nunca esqueça isso. Cristo é o nosso substituto. Porque é impossível eu ser fiel aos olhos de Deus. E no livro Paz Interior diz que nós no céu seremos considerados justos, como se nunca houvéssemos pecado. Nós seremos considerados. Muito bem. Agora, é muito comum eu querer que meu irmão seja o quê? Fiel. É muito comum eu querer que meu irmão seja fiel, mas eu não buscar eu mesmo ser o quê? Fiel. Mas em João, no capítulo, em Pedro, 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, podemos ler, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Abra a sua Bíblia aí. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, ó: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, cada um vai desenvolver o dom que recebeu. E cada um vai ser fiel no dom que recebeu. Mas é muito comum eu querer que meu irmão se desenvolva, eu querer que meu irmão seja fiel, eu querer usufruir a fidelidade do meu irmão, mas eu mesmo não me esmero a ser fiel. No mesmo sentido, temos aqui em Romanos 12, abram aí a Bíblia em Romanos 12,
Romanos 12, no versículo 6. Diz assim, ó. Podemos ler até a partir do 4, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos em um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. O dom foi dado de graça. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos no ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer. Ou o que exorta, com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então Deus deu aqui, cada um, o seu dom. E nós devemos respeitar. Às vezes a pessoa vai e faz alguma coisa que no meu padrão está o quê? Inferior. Mas qual que é o dom dele? Ele fez o melhor? Quem sabe se ele fez o melhor? É ele e Deus. Então você não pode ouvir nem os elogios e nem as críticas. Porque tem pessoas que ouvem as críticas e se abate, se desanima. Tem outros que ouvem os elogios e para de crescer, de se desenvolver. Ele podia dar muito mais. Mas como ele recebeu bastante dom, o pouco que ele faz é muito aos olhos dos demais. Então ele está sempre recebendo o quê? Elogio. Isso é muito comum. E nesses elogios, se ele absorver, ele para de crescer. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu sempre gostei da minha profissão. Os impressos que, com a sabedoria que Deus me deu, com o dom que Ele me deu, sempre são bonitos. E as pessoas elogiam que é bonito. E agora eu tenho que fazer para eles achar bonito ou para mim achar bonito? Eu olho o impresso e falo, pequei nisso. O amarelo está baixo, o azul está passando, o magenta está isso. As pessoas olham e falam, está bonito, está lindo. Mas eles é o padrão? O padrão é o meu próprio conhecimento, a minha própria capacidade. Então nós temos que estar atentos a isso. Agora, se entra um aprendiz, eu posso exigir dele tudo aquilo que eu conheço? Não. Cada um segundo o seu dom. Cada um segundo a sua capacidade. E isso Deus mostra mais na parábola dos talentos. Portanto, cada um que cada um nos considere servos de Cristo, que sejam fiéis, despenseiros de Deus. Isso está escrito em Coríntios 4, 1. O que Deus espera de nós, como mordomos fiéis, é que nós fôssemos, ou que nós seremos, despenseiros do céu. A palavra despenseiro é aquele que cuida da despensa, aquele que cuida da riqueza, aquele que cuida dos recursos. E os recursos de Deus, Ele quer colocar nas mãos dos seus mordomos. E qual é o maior recurso de Deus? A vida eterna. Não tem dúvida, é a vida eterna. Não é o dinheiro, não é o ganho, não é o carro novo, não é a igreja maior, não é, é a vida eterna. E para mim ser um verdadeiro mordomo de Deus, eu preciso ser um verdadeiro discípulo, pregador da palavra de Deus, da vida eterna. Para mim ser um fiel despenseiro do céu. A despensa do céu está cheia do quê? De salvação, de boas novas, de conforto, de paz, de alegria. E eu, sendo um fiel mordomo de Deus, eu tenho que
cuidar bem e distribuir essa dispensa, esses alimentos, essa riqueza. Agora, na parábola dos talentos, em Mateus 25, abram aí, por favor. E, assim, só voltando um pouquinho, o que se espera, né? O que mais se espera de um dispenseiro, de um tesoureiro, de quem cuida da dispensa, do mordomo, é que ele seja fiel. Gente, o que mais se espera é que ele seja fiel. Agora, uma pessoa que é infiel no mínimo, alguém vai confiar alguma coisa na mão dele? Uma pessoa que é infiel naquilo que não é dele, alguém vai confiar alguma coisa para ele, sabendo que essa coisa que está pondo na mão dele também não é dele? Não vai. Então, o fato de José ser fiel, lhe garantia que ele seria governador do Egito? O que vocês acham? Só ele que foi fiel? Ninguém mais foi fiel? Quem mais foi fiel? Cita um nome aí que foi fiel. Quem foi cerrado ao meio? Quem foi cerrado ao meio, pastor? Quem foi cerrado ao meio? O profeta Isaías. Ele não foi fiel. E por que ele foi cerrado ao meio em vez de ser governador? Então, o fato de José ser fiel não significava e não lhe garantia que ele seria governador. Mas o fato dele ser governador é porque ele foi fiel. Governador próspero. Não um rei como Saul. Um governador próspero. Um governador segundo a vontade de Deus. Um governador para honrar e glorificar a Deus. Um governador para honrar e exaltar o nome de Deus. Foi por causa da sua fidelidade. A sua fidelidade não lhe garantia, mas a única chance dele ser era sendo fiel. Essa é o X da questão. Ser fiel não me garante sucesso, mas a única chance de eu ter sucesso é eu sendo fiel. Então chegou uma vez um rapaz, ele dava palestra de motivação, chegou uma menina e falou assim: o que você faz? Ela falou assim: eu sou secretária. Mas eu não quero ser secretária, eu quero montar uma loja, eu quero ter muita coisa, eu quero ser empreendedor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ele falou assim: e você é uma boa secretária? Te elogiam no seu trabalho? Você se sente satisfeita em ser secretária? Você acha que você faz um bom trabalho? Ela falou assim: acho que não, eu nem gosto de ser secretária. Ele falou: então, eu posso te afirmar que se você não é uma boa secretária, dificilmente você será uma boa empreendedora. O ser fiel no mínimo, se começa no mínimo. O que é o mínimo exigido de mim? Que eu pelo menos levanto, oro a Deus, louvo a Deus, faço a minha devoção com Deus. O mínimo que se espera de um cristão. O que um pai espera de um filho? O mínimo, um cumprimento. Oi pai, tudo bem? Um beijo, bom dia. O mínimo que se espera de um filho. O que Deus espera de você, o mínimo, é o quê? Lembrar dele, lembrar de Deus, acordar e lembrar de Deus, ter comunhão com Deus. Abram aí no capítulo 25 de Mateus. Vamos meditar nesta parábola que nos traz grandes lições. Mateus 25. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os bens. Um homem ia viajar. Aí chamou os servos, 3 servos, falou: eu vou viajar, vou para uma terra distante. E confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Agora, vamos lá. Vamos tentar deixar esse culto bem agradável. Quem aqui gostaria de receber 5 talentos? Levanta a mão.
5 talentos. Quem gostaria de receber? O Leandro, a Fabi, a Júlia, Juliana, não sei. Quem mais gostaria de receber 5 talentos? Ninguém quer mais. Ninguém mais quer 5 talentos. Cremildo, parabéns. Parabéns. Quem gostaria de receber 2 talentos? 2. Quem gostaria de receber? O Jefferson, parabéns. Quem gostaria de receber 1 talento? Amém? 1 talento, o irmão levantou lá, 1 talento. Amém, amém. Ó, quem não levantou a mão, não sei onde vai se encaixar, tá? Porque na palavra só tem 5, 2 e 1. Beleza? Gente, é assim, vou tentar deixar esse culto bem próximo da gente. Nós, não é que nós não queremos o talento, os talentos. Nós queremos o talento. Sabe o que nós não queremos? A responsabilidade do talento. Entendeu? Nós não queremos a responsabilidade do talento. Essa é a verdade. Vocês já ouviram falar em santos de Deus? Santos amados de Deus? Nação eleita? Já ouviram falar? Quem são esse povo aí? Quem será? Alguém aqui levanta a mão e diz: eu sou santo de Deus? Amém, Leandro? Amém. Ninguém mais? Será que nós não temos que mudar essa história? Será que nós não somos os santos de Deus e temos medo de levantar a mão porque não queremos a incumbência dos santos? Eu não quero a incumbência dos santos. Porque os santos de Deus somos nós. Amém? Não estou dizendo que eu sou sem pecado. Não. Até porque a palavra santo significa separado. E lá em casa eu estou falando isso todos os dias para os meus filhos. Ó, aqui não dá para ouvir música mundana, porque esse lar é dedicado a Deus. Eu tenho 2 adolescentes, eles querem discutir. Eu falo, não tem discussão. Não tem discussão. Aqui, esse lar é devotado para Deus. Não dá para ouvir música mundana. Eu também queria ouvir. Eu gosto do Bee Gees, eu gosto não sei de quem, eu gosto não sei de quem. Eu também queria ouvir, mas eu não posso ouvir. E aqui não pode ouvir. E não vai ouvir. Porque o lar é o quê? Dedicado para Deus. Se ele é dedicado para Deus, ele é separado para Deus. É um lar o quê? É um lar santo. O meu leito com a minha esposa é um leito o quê? Santo. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que acordar para a vida. Porque os santos de Deus somos nós. E Deus está falando aqui no livro. Deus poderia ter confiado a sua obra a anjos. Mas Ele confiou a você e a mim. E Ele agora espera que esses mordomos fiéis façam a obra, sejam realmente fiéis. Amém? Vamos aceitar isso. O apóstolo Paulo falou assim, ó, eu sou fariseu dos fariseus, né? Não sei nem falar muito bem como ele disse, mas assim, eu acostumei já dizer para várias pessoas que meu pai era pastor, né? Quem aqui não conhece, Nelson Prado era pastor. Foi pastor até morrer, jubilou. Então, eu fui alimentado com o quê? Com o que eu fui alimentado? Com o dízimo. Se eu fui alimentado com o dízimo, se eu decidi me batizar, se eu creio nessa verdade, se eu decido a não ouvir música mundana no meu lar, eu sou santo de Deus ou não sou? Eu sou separado para Deus ou não sou? Eu tenho prazer de vir aqui na igreja em vez de ter prazer de ir em outros lugares. Agora, eu quero a responsabilidade de ser santo de Deus. Isso é o que me faz dizer que não sou santo, que não sou separado para Deus. Mas eu e você somos separados para Deus. E se não somos, está na hora de sermos.
Porque muitos são chamados e poucos o quê? Os escolhidos. Mas em nome de Jesus, que cada um que esteja aqui seja também escolhidos de Deus, santos e amados. Amém? Vamos continuar a leitura. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha o que aconteceu. Não perderam a leitura, né? O que recebeu 5 saiu depressa, foi negociar. O que recebeu 2 também saiu depressa e foi negociar. Agora, quem recebeu 1 talento, não significa que você que levantou a mão aí, que quis só 1 talento, e disse até antes 1 do que nada, vai enterrar seu talento. Tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. Esse 1 talento, o pouco com Deus é o quê? O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Ele foi e enterrou o talento. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. E o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Olha que interessante aqui, o que recebeu 5 talentos. O Senhor identificou que os 5 talentos era muito ou pouco? Viu que para o Senhor o 1, o 2, o 5, o 10, o 20 é pouco? Porque Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Ele identificou que os 5 é pouco. Ele falou assim, ó: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ele foi fiel no muito entre os seus companheiros, mas diante de Deus sempre é o quê? Pouco. Lembra que eu falei que você tem que fazer como a Deus e não aos homens? Não é eu que falo, é a Bíblia. Está escrito: façais como a Deus e não aos homens. Continuando a leitura. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste a mim. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Que essa seja a minha e a sua experiência. Mas tem uma experiência triste aqui nessa parábola, que nós vamos ler agora. É uma experiência para nenhum de nós. Mas pode ser que no passado já foi a minha experiência, ou pode ser que esteja sendo, mas eu tenho condição de reverter, porque o dono ainda não voltou. Ainda não acertaram contas comigo, então o que está enterrado eu tenho condição de desenterrar. Presta bem atenção. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas, que colhe onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Está aqui, Senhor. O Senhor me deu. Eu não danifiquei. Eu não estraguei. Eu não gastei. Eu não fiz como o filho pródigo. Está aqui, é teu. Está aqui. Esfregou na roupa, limpou. Está aqui, Senhor. Fez o básico. Fez o básico. O básico. Fez o básico. Está aqui, ó. Te devo nada. Aqui. Qual foi a sentença dele? Que não seja a minha e a sua.
chegando por fim, que receberam um talento, disse, então, 26? Obrigado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo, sabias que colho, onde não semeio, e ajunto onde não espalhei. Deveria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e que eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Será que só esta sentença basta? Só essa sentença já é dolorida, não é? A frustração não é dolorida? Se eu ouvir isso, já pensou, você está num emprego, num trabalho, e aí você quer muito aquele trabalho, precisa daquele trabalho, chega no final de um período, o patrão olha para você e fala, olha, obrigado, mas você não está qualificado à altura da minha necessidade. Essa frustração já é terrível, não é? Mas não parou aí. Não dá para esconder, não dá para enterrar o talento, porque não parou aí. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Pegou o talento, que ele foi devolver, o Senhor nem quis. Pega o talento e dá para o que tem 10. Ele achou que o Senhor dava muito valor àquele talento, né? O Senhor dá, mas o Senhor quer que desenvolva, que multiplica, que dê resultado, que abençoe pessoas. Você tem um carro novo, tem que abençoar pessoas. Você tem um carro velho, tem que abençoar pessoas. Você tem uma bicicleta, tem que abençoar pessoas. Você tem uma pá, tem que abençoar as pessoas. A minha vizinha pediu a foice ontem. Para honra e glória de Deus, eu falei, peraí que eu vou dar uma molada para você. Opa, vai me dar a foice amolada? Só que eu estou com dó dela. Porque eu rocei o meu terreno com a roçadeira e ela vai ter que roçar o dela com quê? Com a foice. Então eu estou pensando amanhã em pular lá no terreno dela e roçar o terreno dela com a roçadeira. Ela vai ficar o quê? Muito feliz. E eu estou abençoando uma pessoa com o quê? Uma roçadeira. Mas o diabo colocou na nossa mente que a gente tem que ter muito o quê? Para abençoar. Que você tem que ser alguém muito de destaque, muito especial, para abençoar pessoas. Mas o mordomo fiel não é isso. Porque o mordomo, ele é apenas um gestor, um administrador. Ele recebe e administra. Ele recebe e faz a gestão. Abençoa as pessoas. Mas não foi só tirado o talento. A sentença continua. Porque a todo o que se lhe dará, porque a todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Quem tem, já ouviram o ditado? As águas só correm para o mar, e o mar nunca se farta. A todos os que têm, isso lhe acrescentará mais. E o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Que triste, né? A gente poderia ficar só até os 2 talentos, né? História tão bonita dos 2 talentos, mas a advertência é para nós sobre 1 talento também. Servo mau e infiel será lançado nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, a palavra de Deus vem até nós hoje, para que nós façamos uma retrospectiva na nossa vida, para que nós analisemos cada talento que Deus nos deu.
cada detalhe, cada talento, cada momento. O que eu posso fazer de melhor? Não segundo o coração dos homens, mas segundo o coração de Deus. O que eu posso fazer na igreja? Você quer ver uma coisa difícil? Não acha ninguém para pregar. Todos os dirigentes têm dificuldade para achar as pessoas para pregar. E eu aqui vejo, quando a igreja está lotada, 300 pregadores. Mas ninguém quer desenvolver o dom. Vocês acham que eu sei pregar? É que nem quando eu dirijo o ônibus do coral, ela não dorme. A Tati também não dorme quando o Binho dirige. Então, quando eu venho pregar, sofre ela e eu. Né, Marli? Por quê? É uma loucura. Tem que dedicar tempo. E esse tempo não aparece. E você é negligente. Eu, no caso. E faz isso, e faz aquilo, e vai. Não vou falar. Tá? Aí, o que acontece? Quase toda a véspera de pregação é uma noitada. Ontem eu vim aqui, teve uma reunião do Canto Nobre. Eu vim aqui na reunião do Canto Nobre, com os meninos da mídia aí, né? O mundo se tornou virtual. O Canto Nobre precisa cantar para as câmeras, para chegar aos ouvidos dos ouvintes. E salvar pessoas. E salvar pessoas. Veja bem, e salvar pessoas. Bom, era um ótimo momento para mim não vir na reunião. Mas eu tinha a incumbência de vir. Eu vim na reunião e cheguei em casa, eu fui estudar. Conto tudo para eles. O que aconteceu? Está vendo essa Bíblia aqui, ó? É vergonhoso anotar os textos? Não. Cada um segundo o seu dom e a sua capacidade. Eu gostaria que minha Bíblia tivesse um índice. Ela não tem. Eu coloquei, vou tirar depois. Mas estou com dó de tirar, porque está uma delícia. Está uma delícia. Quando eu cito o verso, vocês vão procurar, eu abro. Entendeu? Mas o que aconteceu? Fomos procurar a Bíblia. Fomos procurar a Bíblia do sermão. Certo? Aí procura a Bíblia do sermão, procura a Bíblia do sermão. A Bíblia é esse livro aqui, ó. Não achamos. Não achamos. Eu propus no meu coração, eu não vou ficar nervoso, porque eu vou pregar a palavra de Deus. E para mim pegar a palavra de Deus, eu pego essa Bíblia aqui e prego. É a palavra de Deus. Eu vou pregar Mateus capítulo 25. Maravilha. Não fiquei nervoso, mas eu queria achar. Porque tem as minhas anotações, né? O sermão está aqui, ó. O sermão está aqui, ó. Que é um rascunho que só eu entendo. Resumo, irmãos, queridos amigos, internautas, amigos mesmo do coração, que acompanha toda a minha trajetória, desde a minha infância, vocês me conhecem, me viram nascer. Eu vim aqui 5 horas da manhã nessa igreja, e a Bíblia estava ali, ó, no banco, ali, ó, desde o sábado passado, amém? É negligência? Muita. Mas eu posso mudar. Eu não acertei ainda as contas com Deus. E eu quero que você faça o mesmo. Você pode mudar. Você pode desenvolver o talento que Deus te deu. E eu sei que se nós... Tem uma frase, né, que o pessoal fala que é bonita de ouvir. Mas é mais bonita se acontecer. Fala que ninguém é mais forte do que nós todos junto. Quando Jacó foi morrer, ele pediu para os filhos ir lá e cada um pegar uma varinha. E cada um trouxe uma varinha. Falou, cada um traz uma varinha fina. Uma varinha. Pediu uma vara. E os filhos foram trazendo as varas. E aí ele pegou as varas, amarrou todas juntas. E agora deu na mão dos filhos e passou em cada um e falou, tentem quebrar. E ninguém conseguia quebrar o feixe de 12 varas. Mas se pegasse uma a uma, facilmente iria se quebrar. Então que nós possamos ter essa noção
de que nós unidos podemos ser fiéis mais fáceis. E nós unidos podemos nos fortalecer, podemos avançar mais. E que Deus possa me abençoar em primeiro lugar. E mais um detalhe, eu pedi aqui que os irmãos orassem por mim. Quem orou? Amém, Leandro, Thalita. Eu vou pedir de novo, da próxima vez eu vou perguntar. Eu quero que as mãos se levantem, mas com sinceridade. Eu sou uma pessoa meio metódica, não metódica, mas eu gosto muito de realidade. Então, quando sai lá no WhatsApp, peço oração por tal, né? Lá no WhatsApp, peço oração. Eu só coloco a mãozinha lá se eu parar e orar. Então, quando eu coloco a mãozinha lá, pode saber que eu ajoelhei e orei. Ou pelo menos eu parei e orei. Então, eu peço que orem por mim. Para que eu falando a voz, eu mesma não venha achar o quê? Eu mesmo não venha enterrar o meu talento. Porque eu sei que eu posso multiplicar muito mais. E se eu multiplicar, aquele que multiplicou os 5, ele ganhou o quê? Mais talentos ainda. Que Deus nos abençoe. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar também nas bênçãos dos dízimos e as ofertas. Mas para um Deus que pediu a Abraão, seu filho, nós não podemos entrar no dízimos e a oferta antes de conhecer esse Deus. Amém? Que Deus os abençoe.